Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da minha saga. Hoje eu quero falar para vocês de um assunto que, seja antes, seja depois, seja no meio, e alguma hora do seu processo de cidadania você vai chegar nele, que é a legalização dos documentos. O que é este troço? Claro que esse vídeo está sendo criado e pensado na galera que está chegando agora no mundo da cidadania italiana através do YouTube. Por quê? Porque a galera que já segue a minha saga no blog já conhece o artigo onde eu falo, onde eu explico sobre a legalização de documentos. Até porque, se eu não me engano, o artigo sobre a legalização é se não é o mais visto de toda a história da minha saga, é o segundo ou terceiro, junto com o permesso de sojourno ilustrado e como fazer passo a passo. Porque é um assunto que todo mundo vai passar uma hora, tá? Então, para você que está chegando agora, que você ainda não conhece a minha saga, entre no nosso blog www.minhasaga.org que você vai entender melhor como o troço todo funciona. Mas vamos falar aqui nesse vídeo rapidinho sobre a legalização. O que é a legalização? Como que ela é feita? Muita gente usa termos dos mais variados para falar sobre isso. Eu já ouvi falar, por exemplo, consularização de documentos, carimbo de documentos, validação de documentos pelo consulado italiano, e no fundo tudo isso significa a mesma coisa. Então, para que vocês entendam de uma forma um pouco mais até simples, todo funcionário de um comune italiano, ou seja, de uma prefeitura, quando ele precisa fazer o processo de cidadania de um cidadão, existe lá uma regrinha, existe uma circular, que é a circular que rege o direito à cidadania e explica qual é o roteiro burocrático para aquilo ser feito. Então ali diz o seguinte: documentos necessários para o processo de cidadania para cidadãos estrangeiros de origem italiana, nosso caso. Primeiro, certidão de nascimento italiana. Se a certidão foi emitida numa época onde ainda não havia o registro civil na Itália, pode ser utilizado o batismo emitido pela paróquia com carimbo da cura aqui na Itália. Documentos estrangeiros. Atenção, senhor oficial. Documentos estrangeiros, para que sejam válidos na Itália, tem que passar por um órgão, por uma nossa representação consular. A não ser nos casos onde exista um acordo entre os países que desobriguem esse procedimento, que não é o caso do Brasil. Então, vejam, existe já na regra, senhor funcionário, verifique os documentos do exterior se passaram por um órgão consular, uma representação diplomática, que é o consulado italiano. Quando nós pegamos o nosso documento, nossas certidõezinhas de nascimento, casamento, óbito, mandamos para o tradutor, ele faz a tradução para a língua italiana, aí a gente chega uma hora que a gente tem em mão os dois documentos. Nós temos lá a certidão do cartório, emitida em teor bonitinho, aquele monte de coisa escrito, e nós temos uma outra folha com a tradução. Só está lá, tudo escrito em italiano, que é exatamente uma cópia daquela original. O que é legalizar? Nós pegamos esses dois documentos, levamos até o consulado italiano, o consulado italiano vai verificar se esse documento está de acordo com as regras do país onde ele foi emitido, ou seja, ele vai pegar a certidão brasileira e vai verificar se no cartório lá está escrito certinho os dados do cartório, se a assinatura do escrivão bate com a sua autenticação no Ministério das Relações Exteriores. Depois ele verifica se aquela tradução está de acordo também com os padrões exigidos na Itália, se tem a firma do tradutor certinho. Pega esses dois documentos, dobra na ponta deles, grampeia e carimba. Neste carimbo diz basicamente o seguinte: os documentos foram visualizados por essa representação consular e estão aptos para utilização na Itália. Só isso, gente. Legalizar significa tornar legal. Eles vão pegar aqueles documentos e vão deixá-los legal. Porque qual é o objetivo? Pensem como um oficial que trabalha numa prefeitura italiana. Você chega um estrangeiro com a documentação, digamos que não esteja legalizada. Fez lá, o cara foi lá no São Paulo, no Rio de Janeiro, pegou a certidão, traduziu para a língua italiana e veio para a Itália. Como que ele pode garantir que essa documentação está correta, que ela não é falsa,
que ela está de acordo com a legislação daquele país. Enfim, tem uma série de coisinhas que não tem como um oficial saber. Por isso que se usa as representações consulares. Isso significa, para aqueles que me perguntam, Fábio, mas eu tive um filho nos Estados Unidos, ou eu me casei na Austrália, na Nova Zelândia, eu posso então utilizar ou levar esses documentos juntos com os meus brasileiros para legalizar no consulado italiano no Brasil? Não, porque é a mesma coisa. Como que, se você teve um filho nos Estados Unidos, como é que uma representação consular italiana no Brasil vai poder certificar que o cartório nos Estados Unidos emitiu aquele documento de forma correta? Por isso que cada documento só pode ser legalizado por um consulado italiano do país onde ele foi emitido. Porque o consulado tem condições de entrar em contato com um determinado cartório, de verificar diretamente com o tradutor se está tudo correto e assim por diante. Então, isso significa legalizar. Atualmente, existem formas diferentes de você conseguir uma data no consulado para agendar, para levar os documentos, mas isso é inútil eu falar nesse vídeo, porque pode ser que amanhã ou depois mudem as regras, como já mudou 5, 6 vezes nesses últimos anos. Via de regra, você entra em contato com o consulado, consegue uma data de agendamento, vai até lá, eles com todos os documentos a serem legalizados, eles vão pegar todos esses documentos, vão te dar um boleto para pagar, você sai do consulado, paga num banco, retorna e retira os seus documentos legalizados. Uma vez que eles estão legalizados, você pode vir para a Itália. Outra pergunta muito comum e que muita gente tem dúvida. Fábio, eu sei que os meus documentos têm algumas variações, mas eles foram legalizados, o que significa então que eles vão ser aceitos na Itália? Não. Não significa que eles vão ser aceitos aqui se contiverem erros ou variações, porque a legalização no consulado italiano, ela não leva em consideração o conteúdo do documento, os dados ali escritos. Então, se você tem um erro de data numa certidão, por exemplo, o consulado provavelmente vai te avisar. Na hora de legalizar, eles estão fazendo meio que um pente fino, que não é função do consulado fazer isso, mas estão fazendo para ajudar e facilitar a vida da galera que está vindo para a Itália. Então, eles olham e falam, olha, é o seguinte, você já verificou com o comune italiano onde você pretende dar entrada se eles aceitam esses erros? Porque, olha, eu acho que tem que legalizar, eu acho que tem que corrigir isso, hein? Mas é uma coisa extremamente extra-oficial. Não necessariamente um documento errado vai deixar de ser legalizado, porém não significa que ele vai ser aceito na Itália, porque somente o oficial de um comune italiano tem o poder de decidir aceitar ou não um documento, mesmo que ele esteja legalizado pelo órgão geral da Itália no país onde foi emitido. Entenderam? Então, é um assunto que é bobo, mas que acaba, como tem muita informação por aí, e infelizmente muita informação desencontrada, a galera acaba misturando as coisas. É simples, legalizar, tornar legal. Pegar os documentos no país onde eles foram emitidos, levar no consulado italiano, eles vão carimbar, juntar tudo bonitinho, vão te entregar e falar assim, arrivederci, pode ir para a Itália. Só isso, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre este assunto, deixe como comentário aqui no YouTube ou então entre em www.minhasaga.org e busquem o artigo sobre legalização que trouxe isso e deixe um comentário. Qualquer dúvida que você tiver, não venha para a Itália ou não deixe um comentário, uma dúvida passar, porque o processo ele não é difícil, mas ele é muito burocrático, ele tem muitos detalhezinhos que são, na verdade, são uma sequência. Você não pode pular uma determinada, você não pode legalizar antes de traduzir, você não pode traduzir antes de estar com os documentos na mão, você não pode buscar um documento sem antes ter um outro, enfim. São detalhes que parecem bobos, mas que, no final das contas, é tanta informação para quem não vive disso, que você pode passar uma coisa ou outra despercebida. Então, dúvida, www.minhasaga.org, você não vai pagar nada para deixar um comentário lá, e aí eu vou te explicar e vou te orientar de forma correta como devem ser feitas as coisas, ok?
Aproveitando o ensejo, não deixe de clicar aqui em cima para inscrever-se no nosso canal do YouTube, porque toda vez que tiver um novo vídeo, você vai ser avisado sobre isso. E não deixe de se inscrever lá no nosso blog, porque em breve vai sair o novo Sagabook do 11.0, que é um manual gratuito sobre cidadania italiana, onde vão ter muito mais artigos do que o primeiro, incluindo essas informações também em detalhes sobre a legalização. Beleza? Um grande abraço a todos, espero mais uma vez ter colaborado com vocês. Não deixe de se inscrever, não deixe de acessar o blog, não deixe de compartilhar nas suas redes sociais, porque isso ajuda a nosso posicionamento aqui no YouTube. Eu nunca vou esquecer e deixar de pedir isso para vocês. E agradecer, obviamente, a todo mundo que segue aqui a minha saga. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, arrivederci!